Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e agora nós vamos chegar com contratação direta. Contratação direta é o assunto mais cobrado em questões de concurso público. Então esse aqui, e quando eu digo questões de concurso público, na verdade eu estou falando do direito administrativo inteiro. Se você pegar e misturar aí os vários assuntos que são cobrados em prova, licitações é o mais cobrado dentro do direito administrativo e dentro de licitações o que mais cai em prova é contratação direta. Então esse assunto você realmente tem que entender, tem que dominar, tem que fazer uma ampla leitura dos artigos que tratam desse tema e aqui eu vou fazer uma explicação bem detalhada e completa a respeito do que é a contratação direta. Pessoal, eu falei para vocês logo no comecinho do nosso curso, eu fiz mais ou menos a seguinte analogia. Eu falei para vocês que a licitação pública, ela funciona mais ou menos como uma ponte. Você tem aqui a administração pública de um lado com a sua necessidade, você tem a administração pública de um lado com a sua necessidade, e o terceiro que será contratado pela administração pública do outro lado. E o que faz a ligação entre esses dois aqui, a gente pode colocar assim, ó, como se fosse uma ponte, essa ponte aqui é a nossa licitação pública. Só que o que acontece? A própria Constituição Federal diz que existem situações em que o legislador pode afastar a realização de uma licitação. Se a gente imaginar, voltando à analogia da ponte, a gente pensa o seguinte: tem um rio que, se o rio é muito largo, eu preciso de uma ponte para atravessar. Agora, se o rio é muito rasinho ou ele é muito estreito, eu posso pular direto, né? Atravessar ele sem precisar dessa ponte. Então isso aqui seria uma contratação em que você não promove licitação pública e, consequentemente, você firma o contrato diretamente. Então isso nós denominamos de contratação direta ou, como alguns autores gostam de chamar, contratação sem licitação, tá? Essa contratação sem licitação, ou contratação direta, é um gênero que vai comportar duas espécies que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Então vem aqui, vamos começar com essa primeira explicação. Pega a sua caneta aí e vem aqui comigo que eu vou te explicar o que é a tal da contratação direta. Então eu já fiz uma analogia, mostrei para vocês que a contratação direta é aquela contratação pública em que a administração pública não precisa, ou não tem como, ou não deve promover o processo de licitação pública. A contratação direta é um gênero. Sempre que a gente fala gênero, é porque ela é uma categoria mais geral que envolve subespécies, ou simplesmente espécies. Ou seja, ela se subdivide em grupos. Quais são os grupos, então, dessa tal de contratação direta? Nós temos dois grupos da tal contratação direta. O primeiro grupo nós denominamos de inexigibilidade de licitação. Eu já vou começar a aula Eu já vou começar a aula pedindo desculpas para vocês se em algum momento, na hora de falar inexigibilidade ou de escrever inexigibilidade, eu comer alguma sílaba aqui, porque volta e meia na hora durante a aula a gente está escrevendo, acaba explicando ao mesmo tempo, acaba deixando passar, faltar alguma sílaba durante a aula, tá? Então já fica logo esse alerta aqui para vocês. A inexigibilidade de licitação é a primeira categoria. Ela acontece nas hipóteses em que há inviabilidade de competição. O que seria essa inviabilidade de competição? Significa dizer que nesses casos aqui, mesmo que a administração pública quisesse, ela não tem como fazer um processo competitivo. Significa dizer que é impossível, é inaplicável, não tem como fazer um processo competitivo. E pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: a licitação é uma competição. Ela é uma competição entre os diversos interessados que apresentam as propostas e nós vamos ter um vencedor. Se eu não tenho como fazer essa competição, eu não tenho como fazer licitação. Inclusive tem um jargão: se não tem competição, não tem licitação. Por exemplo, se você só tem uma pessoa que produz aquele produto, só tem um que faz aquilo, não tem como você fazer competição com esse único interessado. Ou interessado não, com esse único fornecedor. Esse fornecedor exclusivo, só tem ele, só ele faz aquilo, não tem como fazer um processo competitivo, consequentemente a licitação é inexigível. Como aqui é uma questão de ser impossível licitar, então a gente costuma dizer que a lei de licitações, ela lista hipóteses de inviabilidade de competição, mas essa lista da lei de licitações é uma lista meramente exemplificativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da lei de licitações, nós temos exemplos. Vou colocar aqui, ó, rol exemplificativo.
nós temos exemplos de hipótese de inexigibilidade de licitação. Esses exemplos estão no artigo 74. O legislador, ele estragou o meu melhor exemplo a respeito desse assunto. Estragou, entre aspas, tá? Quando a gente estudava a 8666, a antiga lei de licitações, também inexigibilidade significava um rol exemplificativo. Também era exemplificativo. Mas na antiga lei nós só tínhamos 3 exemplos. Na nova lei eles incorporaram agora mais 2. Então agora nós temos 5 exemplos. Um dos exemplos que foi incorporado foi o credenciamento. Quando eu dava, no passado, quando eu dava a aula da 8666, eu citava como exemplo, ó, um exemplo de inexigibilidade que não está na lei de licitações era o credenciamento. Já era um exemplo, na época, era uma hipótese implícita. Mas agora eles incorporaram na lei de licitações. Mas é só para mostrar para vocês que se em algum momento surgir uma nova hipótese em que eu não consigo fazer uma competição, eu também vou poder enquadrar essa hipótese como inexigibilidade de licitação, mesmo que ela não conste literalmente lá no artigo 74 da nova lei de licitações. Calma que daqui a pouco você vai entender a importância dessa explicação que eu estou trazendo para vocês. Superei a inexigibilidade, agora eu vou para um outro grupo. O meu outro grupo nós vamos chamar de dispensa de licitação. Dispensa de licitação. Eu já vou aproveitar a oportunidade que eu estou aqui para dizer para vocês que o rol de dispensa é taxativo, ou seja, ou está na lei ou você não pode inventar. Eu não posso inventar alguma coisa que não esteja na lei. Então aqui é taxativo, aqui tem que estar na lei de licitações. A dispensa eu vou subdividi-la em 2 categorias, então eu vou ter mais uma subdivisão aqui. Eu vou subdividir a dispensa em licitação pública dispensável, licitação dispensável, e vou subdividir ela também numa outra categoria, que é a licitação pública dispensada. Os nomes são bem parecidos, tá? Mas eles têm significados diferentes. Eu já vou ressalvar, deixar uma observação aqui para vocês, que você não precisa ser muito criterioso com esses nomes. Se a questão estiver bem elaborada, você tem que lembrar, dispensável é uma coisa, dispensada é outra. Mas às vezes a gente percebe as bancas utilizando esses termos de forma genérica, de forma até às vezes inadequada. Ou, por exemplo, no próprio contexto, ela vai falar, ó, isso é um caso de dispensa de licitação utilizando o termo genérico. Então você não precisa ser absolutamente rigoroso com esses 2 termos. Ainda assim, toma cuidado em cada uma das questões para tentar identificar se o avaliador não está querendo saber justamente a diferença dessas 2 expressões. E elas têm significado diferente e constam em artigos distintos. Já começo a acrescentar para vocês que a licitação dispensável, ela aparece no artigo 75 da Lei de Licitações. Ao passo que a licitação dispensada aparece no artigo 76 da Lei de Licitações, já mostrando para a gente como são instrumentos diferentes. E vou começar a falar o que é a licitação dispensável. Pessoal, licitação dispensável, deixa eu corrigir aqui, porque eu já vi que está escrito errado, o pessoal já me avisou, que aqui está escrito contração, né? Está parecendo que está nascendo uma criança, né? E não é isso, é contratação direta. Como eu falei para vocês, às vezes a gente está dando aula aqui, a gente está falando e escrevendo ao mesmo tempo. Aí é comum a gente engolir algumas sílabas durante a aula, mas muito obrigado, eu já fiz aqui a correção. Contratação direta, então licitação dispensável, era sobre isso que nós estávamos falando aqui agora. E olha só, na licitação dispensável, o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte, a regra é fazer licitação pública. A regra é licitar. Na licitação dispensável, o legislador retira essa obrigatoriedade. Ele fala o seguinte, olha, em regra você é obrigado a licitar. Mas nesses casos aqui, eu vou te dar uma opção. Você vai poder escolher entre licitar ou não licitar, conforme um juízo discricionário, um juízo de conveniência e oportunidade. Então eu posso dizer o seguinte, a licitação dispensável é uma autorização prevista em lei, né, porque o rol é taxativo, é uma autorização para não licitar.
A administração pública, se quiser, ela não precisa licitar. A decisão dela será discricionária. A autoridade pública vai analisar o caso concreto e vai verificar o que é melhor, licitar ou não licitar. Aqui eu vou colocar a seguinte expressão. A licitação dispensável trata de vários casos. O que eu quero dizer com vários casos? É que as hipóteses de licitação dispensável, elas têm naturezas muito variadas. Nós temos licitação dispensável em virtude do valor, de o valor ser muito baixo. Nós temos licitação dispensável em virtude da ocasião, por exemplo, uma emergência. Nós temos licitação dispensável por alguma questão social, por exemplo, você contratar uma entidade que trabalha com pessoas com deficiência, então nesse caso eu estou olhando para a pessoa, o sujeito contratado, entre outras situações. Então você tem variadas hipóteses que o legislador vai colocando. Muitas vezes o artigo 75, ele trata de uma questão que o legislador está pensando, ó, nesse caso aqui, vamos tirar essa licitação por causa disso, daquilo, por uma questão social, por uma questão de necessidade, por uma questão de eficiência, entre outras questões. Então são vários casos. Já quando a gente trata da licitação dispensada, nós já temos uma situação um pouco diferente. Na licitação dispensada, o legislador, ele não só retira a obrigatoriedade, como ele está determinando que a administração pública não faça a licitação, ou seja, ele afasta a realização do processo de licitação pública. Ele fala para a administração pública, nesse caso você não vai licitar. Portanto, a decisão aqui é uma decisão vinculada. Não existe juízo de conveniência e oportunidade aqui. E as hipóteses de licitação dispensada, todas elas versam sobre alienação de bens. Toma cuidado aí para não cair numa pegadinha, tá? Olha só. Eu não estou dizendo que toda alienação de bens vai ser com licitação dispensada. Não é isso. A regra é que quando você vai alienar um bem, você faça a licitação na modalidade leilão. Mas eu estou dizendo que existem algumas situações de alienação de bens em que você não vai licitar. Essas hipóteses são chamadas de licitação dispensada. O legislador diz, aqui não, queridinha. Aqui você não vai promover licitação pública. Perfeito? Então, aqui nós resumimos, fechamos o nosso quadro, né? Eu gosto de quando a gente fecha o quadro, de aparecer aqui, né? Mas aí, normalmente só tem que corrigir aqui, ó, a nossa tela. Pronto, agora tá corrigido. Eu gosto de aparecer aqui, mas aqui eu vou atrapalhar vocês. Mas só vou fazer assim, ó, um ok, e você faz toda a sua anotação. Então, esse é o nosso quadro sobre as regras de contratação direta. Contratação direta, leia-se, contratação sem licitação. Se subdivide em inexigível e dispensada. Inexigível, inviabilidade de competição. Dispensada tem a dispensável, dispensa, melhor dizendo, tem a dispensável e a dispensada. Dispensável, autorização, decisão discricionária, vários casos. Dispensada, determinação, decisão vinculada, não licite, trata de hipóteses de alienação de bens. Para você visualizar de outra forma, nós temos aqui a nossa tabelinha também. Nessa tabelinha, você tem a inexigibilidade, a dispensável e a dispensada. Inexigibilidade, inviabilidade de competição, rol exemplificativo, o objeto são diversos casos, conforme nós vamos observar lá no artigo 75, tá? Aqui não tem uma questão de você analisar se é discricionário ou não, porque aqui é uma questão de inaplicabilidade. Então essa aqui é a ideia. Dispensável, o legislador autoriza que não se licite, rol taxativo, decisão discricionária, diversos casos. Dispensado, o legislador determina que não se licite, rol taxativo, decisão vinculada, versa sobre alienação de bens. Agora você não confunde mais essa questão e nós podemos avançar agora e vamos chegar ao artigo 72 da Lei de Licitações. Pessoal, o artigo 72, ele é a preparação para a gente começar a falar de licitação, de contratação direta, melhor dizendo. Veja só, quando eu falo que a contratação é sem licitação, não significa dizer que é uma zona, que é de qualquer forma. Inclusive, quem já trabalhou com licitação e está assistindo essa minha aula, ou quem vai trabalhar com licitação, vai perceber isso um dia. Pessoal, às vezes você promover uma dispensa de licitação,
na contratação direta, às vezes é quase tão complicado quanto licitar. Por quê? Porque você não promove a licitação, o que não significa que não haverá um processo, um procedimento administrativo, porque tudo isso tem que ser formalizado. Lembre-se que um dos princípios da licitação pública é o princípio da motivação. E sempre que você sai de uma relação geral, você precisa motivar. E aqui eu vou sair da regra geral, que é promover a licitação. Então, se eu saio da regra geral, que é promover a licitação, eu tenho que motivar. E para motivar, eu tenho que documentar tudo. E essa documentação dá um trabalho danado que vocês não têm ideia. Vamos começar então com o artigo 72, que ele fala do processo de contratação direta. Veja, eu não tenho licitação, mas eu tenho um processo devidamente formalizado para esse propósito. E ele fala para a gente o seguinte: o processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. E aí ele começa trazendo para a gente aqui, primeiro, o documento de formalização da demanda. Tá? Esse é o nosso primeiro documento. Deixa eu já criar aqui um quadro para que nós possamos começar a falar dessas formalidades. Tá? Então escreve aqui comigo, formalidades da contratação direta. Depois dessa aula, você vai saber que quando o povo vai lá e fica criticando um processo de contratação direta, sem entender o que é, você vai ver, opa, calma aí, contratação direta também não é algo tão simples assim. Tem toda uma formalidade que tem que ser observada. Vamos puxar aqui. E o primeiro documento que a lei prevê é o chamado documento de formalização da demanda. O que é a tal da formalização da demanda? Formalização da demanda nada mais é do que o pedido. Tá? Pensa na seguinte situação. O setor competente precisa de um computador. Ele precisa de um computador. Para conseguir esse computador, sabe quando você chega assim, aqui em casa funciona da seguinte forma, tá? Quem tem o controle financeiro aqui em casa, quem é que manda no Money, é a minha esposa. Então, tipo assim, quando eu quero comprar um computador, eu chego para ela e falo, amor, eu preciso comprar um computador. Só que não adianta eu só chegar para ela e falar que eu quero um computador e deixar ela comprar. Porque quem entende do negócio aqui sou eu. Então, eu preciso chegar e fazer a minha formalização da demanda. Vamos supor que a nossa demanda aqui seja pelo WhatsApp. Eu vou ter que chegar no meu WhatsApp e falar, amor, eu quero um computador. Esse computador, ele tem que ter as seguintes configurações. O processador tem que ser assim, o HD dele tem que ser dessa forma, eu quero tanto de memória RAM, eu quero isso, o gabinete dele tem que ser nessas condições, a fonte tem que ser uma fonte para pelo menos isso, o monitor tem que ser um monitor de muitas polegadas, e etc, etc, etc. Ou seja, eu que estou pedindo, eu faço o meu pedido. Nesse pedido, eu documento eu formalizo o que eu estou precisando. Então esse é o primeiro documento. Esse documento, que é o tal do documento de formalização da demanda, ele define o que você está precisando. Além disso, se for o caso, você vai instruir com estudo técnico preliminar, o nosso ETP, né? Lembrando, o ETP é aquele documento que faz a análise da viabilidade e define qual que é a melhor alternativa para a contratação, análise de riscos, termos de referência, projeto básico, projeto executivo, tudo isso aqui, tá? Só para aproveitar essa oportunidade que eu estou falando sobre isso, qual que é a diferença de estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico e projeto executivo? Não é o foco dessa nossa aula de hoje, tá? Então eu vou explicar, nem é para você anotar, é só para você ter isso na cabeça rapidamente. O ETP, estudo técnico preliminar, ele é o documento da primeira fase do planejamento. É quando você analisa a viabilidade e qual que é a alternativa que você vai utilizar para a contratação. Inclusive, se você vai fazer a licitação ou contratar diretamente, é o ETP provavelmente que vai definir. O termo de referência e o projeto básico são os dois documentos utilizados para definir o que é que você está adquirindo. Basicamente isso, de forma bem resumida, tá? Então, aquele meu computador que tem isso, quem vai definir exatamente todas as características é o termo de referência. Normalmente nós utilizamos termos de referência para compras e para serviços em geral, e projeto básico para obras e serviços de engenharia. Normalmente é essa a diferença. Mas os dois têm o mesmo objetivo, definir o que está sendo licitado. E por fim, o projeto executivo. O projeto executivo, ele já é
utilizado na execução de uma obra ou serviço de engenharia para definir as etapas, o que você faz aqui, o que faz ali, aí já é execução, por isso que ele é executivo, de executar. Mas não é o objetivo dessa aula debater a diferença desses 4 documentos. Então aqui, ó, na formalização da demanda, além disso, você vai juntar, se for o caso, o ETP, Estudo Técnico Preliminar, vai juntar também, se for o caso, o termo de referência. Caso não seja termo de referência, você vai juntar o projeto básico, né, projeto executivo e assim sucessivamente. Então vai juntando esses documentos básicos aqui. Então a formalização da demanda é o documento que vai ter o pedido, então, para iniciar todo esse procedimento de contratação direta. Próximo passo, artigo 72 ainda. O artigo 72 fala para a gente o seguinte: estimativa da despesa. Estimativa da despesa nada mais é do que o orçamento, que deverá ser calculado na forma do artigo 23. O artigo 23 tem todas as regras sobre a estimativa de despesa. Eu vou pular o inciso 3 e vou para o inciso 4, que fala a demonstração da compatibilidade da previsão com os recursos orçamentários com compromisso a ser assumido. Pessoal, o orçamento, a lei orçamentária, é a lei que autoriza a realização de despesa. Um contrato, seja por licitação ou por contratação direta, ele vai gerar uma despesa. Então eu só consigo firmar contratos se eu tiver previsão orçamentária, porque isso é uma despesa pública. Então eu preciso nesse momento aqui atender a 2 documentos nessa fase de formalização. Quais são os 2 documentos que nós estamos tratando aqui? Primeiro, a estimativa da despesa. Essa estimativa da despesa nada mais é do que o orçamento. De quanto que nós vamos gastar aqui para realizar essa aquisição, essa contratação. E também a indicação dos recursos orçamentários. Onde que você vai enquadrar isso aí? No orçamento anual para conseguir realizar essa despesa pública. Próximo passo, inciso 3, parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstre o atendimento dos requisitos exigidos. O parecer jurídico é aquele parecer emitido pela assessoria jurídica encarregada desse trabalho. O parecer técnico é do setor técnico competente quando for o caso. Se é uma obra, às vezes precisa de algum parecer do setor de engenharia, alguma coisa do tipo. Então a gente coloca aqui, próximo passo, já para a gente poder avançar um pouquinho mais. Eu coloco aqui parecer jurídico, que é o setor jurídico que vai, obviamente, né, emitir sobre a contratação direta. E quando for o caso, eu vou colocar a seguinte sigla, tá? Anota aí, se for o caso, SFC se for o caso. Os pareceres técnicos dos setores competentes acerca dessa contratação. Próximo passo, avançamos mais um pouquinho, inciso número 6. No inciso número 5, comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e de qualificação mínima necessária. Isso aqui é um ponto bem interessante, tá? Quando a gente faz uma licitação pública, existe uma fase chamada de fase de habilitação. Nessa fase de habilitação, eu analiso a habilitação jurídica, a habilitação técnica, analiso a situação econômico-financeira da empresa e assim sucessivamente. Isso a gente faz na fase de habilitação. Como aqui não é uma licitação pública, mas uma contratação direta, eu vou fazer a análise daquilo que for o caso. Né? O que é imprescindível para essa habilitação ou para essa qualificação? É óbvio que aqui eu não vou ser tão rigoroso como num processo de licitação pública, porque aqui eu preciso de algo muitas vezes mais urgente, mais simples e etc e tal. Avançamos mais um pouquinho agora, e agora eu vou entrar no documento que é um dos mais importantes. Isso aqui volta e meia aparece em prova. Razão da escolha do fornecedor. Razão da escolha do fornecedor. Por que isso aqui é importante? Porque é o seguinte, a contratação é direta, sem licitação pública, mas ainda assim tem que existir
tem que atender ao princípio da impessoalidade. Por que você está contratando esta empresa aqui? Qual que é a razão? Tá? Para explicar esse caso, eu vou colocar o item de baixo, que daí eu já consigo explicar os dois ao mesmo tempo. O próximo item, também muito importante, trata da justificativa do preço. Justificativa do preço. Agora vamos começar a entender esse negócio. Quando eu trabalhava com licitações públicas, lá em 2008, aconteceu uma enchente aqui na minha cidade, tá? Essa enchente foi uma enchente de repercussão nacional, na ocasião, e nós precisamos adquirir remédios para atender o pessoal. Porque teve muito militar que entrou em esgoto, entrou em rio, para tentar salvar pessoas. E esse pessoal estava em operação, nós precisamos comprar alguns medicamentos conforme o setor médico solicitou. Só que, pessoal, a cidade quase que inteira estava debaixo da água. Pensa, guarda isso. A maior parte das vias de acesso estavam fechadas, ou por inundação ou por deslizamento. E a gente não tinha tempo. Então o que a gente fez? Nós pegamos um militar, colocamos ele numa viatura, ele passou numas 6, 7 farmácias do local e coletou os orçamentos dos medicamentos que nós precisávamos. Nós centralizamos isso num processo e colocamos o preço de cada um dos itens e a disponibilidade de estoque de cada um deles. E aí batemos, esses aqui têm esse produto, portanto, então para comprar esse medicamento vai ser a farmácia A. Para esse medicamento, a farmácia B. Para esse, a farmácia C. E o preço era sempre o orçamento mais baixo. Nós conseguimos justificar com isso qual que era a escolha de cada um dos fornecedores, porque foram vários para cada produto, conforme o preço, nós escolhíamos um fornecedor diferente, e qual que era o preço daqueles produtos que nós estávamos pagando. Você está vendo como não é algo tão simples assim? Tem que ter uma justificativa de preço. Eu aproveito esse momento para tratar, inclusive, de um dos tópicos que nós vamos estudar mais adiante, que é sobre contratação de artista consagrado. Esse é um tema que está bem na mídia, né? Um tema muito polêmico, que a gente vê as prefeituras, né, principalmente prefeituras de pequenas cidades, contratando artistas famosos com cachês milionários, né? E às vezes a prefeitura mal tem lá uma estrutura de medicamento, uma estrutura ambulatorial, uma estrutura mínima para a sua população, e eles vão lá e gastam fortunas com artistas. Nenhum problema, no meu ponto de vista, em contratar um artista para fazer um show. O que a gente tem que pensar é se essa contratação atende ao interesse público, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o preço. Nós temos que olhar, pô, será que essa prefeitura está pagando o mesmo preço que um particular pagaria para contratar esse mesmo artista? E muitas vezes a gente vê que não. Muitas vezes a gente vê as prefeituras, os órgãos públicos pagando muito mais alto, ou às vezes quando você compara, o privado até está pagando a mesma coisa, mas às vezes para um show de duração maior, de qualidade maior e etc e tal. Então não é só chegar e contratar e dizer que é inexigibilidade de licitação. Por que o cachê tem esse valor? Por que é esse preço que você está pagando? Tudo isso tem que ser devidamente formalizado e documentado. E aí vamos avançar mais um pouquinho e agora eu vou trazer o último tópico, que é, né, para a gente fechar aqui, ó, razão da escolha do contratado, justificativa de preço e a autorização da autoridade competente para formalizar aqui. Então vamos colocar aqui o último item. Autorização da autoridade competente para formalizar essa contratação. Pessoal, esses aqui são os requisitos, essas são as formalidades, então, gerais para você fazer uma contratação direta. Deixa eu avançar e tratar com vocês o artigo 40 e o artigo 73. O artigo 73, ele pega e diz pra gente o seguinte: na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. O que a gente está tratando aqui? Nós estamos pensando no seguinte, tá? O legislador foi lá e colocou pra gente uma hipótese de contratação direta. Qual que é o problema? O problema é que, como é uma contratação direta, a chance de você ter aqui algum prejuízo ao erário é maior. Né? Você tem uma chance maior. Então o legislador se preocupou em colocar expressamente o seguinte: olha, como é que vai funcionar a responsabilidade quando eventualmente alguém causar dano ao patrimônio público, e esse dano ao patrimônio público for um dano decorrente dessa contratação direta. Ou seja, se aproveita da liberdade, da margem que a lei trouxe
para fazer coisa que não deve fazer. Infelizmente, tem muita gente que acaba fazendo isso. Deixa eu fazer diferente, vou colocar isso aqui no slide seguinte. Deixa eu só copiar aqui, vou cortar e vou jogar para cá. Como é que funciona essa questão da responsabilidade por dano decorrente de contratação direta? Puxa aqui a nossa caneta, puxa aqui e vamos colocar o seguinte. Primeiro, nós estamos falando de uma contratação indevida. Por exemplo, era para fazer licitação pública, eles arrumaram uma desculpa para falar que era contratação direta. Essa contratação indevida, ela não foi simplesmente um problema de interpretação, alguma falha do tipo. Ela realmente teve um dolo. Quando eu digo dolo aqui, é a intenção de cometer o ato ilícito. Nós temos uma fraude, ou ainda nós temos uma situação de erro grosseiro. A lei de licitações dá uma limitada, então, para a responsabilização. O que a lei está querendo colocar? Ela está querendo excluir aqui aquela responsabilização por qualquer coisa. Você não vai responsabilizar o cara por qualquer errinho. Você vai responsabilizar ele quando realmente você tem uma contratação que gerou prejuízo ao erário, e essa contratação que gerou prejuízo ao erário, ela foi uma contratação indevida, e a pessoa agiu com dolo, fraude ou cometeu um erro grosseiro. Nesse caso, o que a lei chama? A lei chama para a gente aqui uma hipótese de responsabilidade solidária. Eu já comentei com vocês, responsabilidade solidária é aquela que você pode responsabilizar quem você quiser. Inclusive, pode responsabilizar todo mundo ao mesmo tempo. E essa responsabilidade, ela não é só do agente público. Naturalmente, ela vai ser do agente público que, eventualmente, tenha permitido ou dado causa a essa situação. Mas nós temos que pensar o seguinte, que do outro lado, também vai ter alguém que recebeu o dinheiro indevidamente, que é o contratado. Então os dois respondem. Então, por exemplo, era para comprar uma caneta dessa. Essas canetas da Apple, elas são caras pra caramba. Custa uns R$1.000, mas vamos supor que cada caneta dessa foi comprada por R$10.000. Opa, eu tenho aqui um superfaturamento, né? R$10.000. Eu tenho um efetivo prejuízo ao erário. Então é um superfaturamento. A empresa que forneceu por 10 mil ganhou pelo menos R$9.000 a mais por cada uma das canetas. Então ela também se beneficiou disso. Então ela também tem que arcar com prejuízo. Além disso, os agentes públicos envolvidos. Por isso que existe uma responsabilidade solidária do contratado e do agente público eventualmente envolvido. A lei fala que essa responsabilidade ela surge pelo dano, vamos colocar aqui, ó, pelo dano causado ao erário, pelo dano causado ao erário. Então eles vão ter que ressarcir o prejuízo. Isso aqui vai ser basicamente um ressarcimento, além de outras penalidades. E a lei pega e fala o seguinte, tudo isso aqui, ó, sem prejuízo das outras sanções legais. Afinal de contas, uma coisa é você reparar o dano. Outra coisa é você responder pelas outras sanções. Por exemplo, pode responder por crime, pode responder por ato de improbidade, pode responder por uma infração disciplinar e etc e tal, tá? Nós temos aqui uma independência, então, das instâncias. Então, essa é a responsabilidade por dano decorrente de contratação direta, quando ela é indevida, ocasionada por dolo, fraude ou erro grosseiro, que você vai ter responsabilidade solidária do contratado ou ainda do agente público que tenha participado pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções eventualmente cabíveis nessa situação. Beleza? Superamos isso aqui e agora vamos resolver uma questão. Essa questão fala pra gente o seguinte. Diante de situações de emergência ou de calamidade pública, caracterizada a urgência no atendimento, a justificativa dos preços a serem contratados não é obrigatória. Pessoal, o fato de ser uma emergência ou uma calamidade pública não tem a capacidade de afastar a apresentação de justificativa de preço. A justificativa de preços é um dos requisitos previstos na própria lei de licitações. Eu conto para vocês mais uma vez um caso lá que eu tive aqui na minha cidade quando deu enchente. Pessoal, a gente precisava do medicamento para ontem. Mesmo assim, nós tivemos que fazer os orçamentos para justificar o preço que nós estávamos pagando. É óbvio que quanto mais urgente,
mais simples poderá ser essa coleta de orçamento e às vezes pode até ser mais caro um pouco que nós vamos pagar do que o normal. Porque é igual o seguinte, pô, caraca, esqueci, vou ter que dar uma aula amanhã e eu perdi a minha caneta. Cara, eu preciso de uma caneta para dar a aula amanhã. Eu vou correr atrás e às vezes eu vou pagar muito mais caro do que se eu precisasse dessa caneta para daqui a um mês. Então às vezes pode acontecer. Isso não afasta a necessidade de justificativa de preço, ainda que haja uma razoabilidade na forma de como isso será obtido. Então por isso que essa questão está errada. Uma questão inédita agora só para a gente finalizar esse bloco. Nos procedimentos de contratação direta, a administração fica dispensada de apresentar a razão da escolha do contratado, bem como a justificativa do preço, sendo obrigatória a divulgação do ato que autorizar a contratação em sítio eletrônico oficial. Errado, tá? Nós, de fato, temos uma publicidade, uma divulgação, tudo dessas informações, mas eu preciso ter a definição da razão da escolha do contratado e da justificativa do preço. Por isso que essa questão está errada e dessa forma nós fechamos esse nosso bloco inicial sobre contratação direta. Um grande abraço e até a próxima.